Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo presbítero Valdemir e mais uma vez, neste momento, eu venho convidar a todos vocês para mais uma leitura diária para nosso crescimento. Olha aí que bênção. E essa leitura diária, ela se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1 ao verso 4. Mas abra a tua Bíblia aí, crente. É importante que você abra, medite nesses versículos para a boa compreensão da palavra de Deus. E vamos assim fazer juntos, né, essa leitura para a honra e glória do nome do Senhor. Verso 1 diz assim a poderosa palavra: quanto à coleta para os santos, fazei-vos também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não faça coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O que é que Paulo ele está falando aqui nesses 4 versículos? Em primeiro lugar, Paulo está falando sobre as necessidades, né, de alguns irmãos. Paulo está falando das coletas dos santos, ou seja, das ofertas dos santos. Ele diz no verso 1 também que fazei-vos também como ordenei às igrejas da Galácia. O que foi que Paulo ordenou para as igrejas da Galácia ou a igreja aos Gálatas? Em Gálatas capítulo 2, versículo 10, Paulo diz: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei em fazer. Veja que Paulo ele está com uma preocupação no livro de Gálatas com os pobres, ele recomenda isso, e de igual modo aos crentes da igreja de Corinto. Aí ele vai dar alguma instrução. Ele diz no versículo 2: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte ou separe, né, em casa, conforme a sua prosperidade. Veja que Paulo aqui, ele está orientando os irmãos sobre a coleta, mas ele não está falando aqui quantos irmãos devem doar, né, ou ofertar a sua coleta, ou ofertar. Veja que Paulo está dizendo que é conforme a sua prosperidade. Ele está dizendo: se você tem condições de doar mais, doe mais. Aquele que tem menos propriedades, doe conforme lhe cabe. Veja que ele continua: e vá juntando, para que se não faça coletas quando eu for. Paulo está dizendo: se previnam, ajunte as ofertas conforme a prosperidade de vocês, para quando eu for ter com vocês, não se pare para fazer essa coleta. Certo? Paulo diz mais, no versículo 3: e quando eu tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes, se convier que eu também vá, e eles irão comigo. Veja que Paulo ele já tem um destino para as ofertas. Ele vem e Paulo ele está aqui com pressa, irmãos. Apressado, porque ele sabia que em Jerusalém, sabia que tinha pessoas pobres, pessoas necessitadas, que estavam esperando o quê? A coleta, as ofertas dos irmãos, dos santos, para que chegasse lá. É por isso que ele vai exortar os irmãos, dizer que ponha parte em casa, ou guarde, deixe tudo separado, porque quando eu chegar, eu faço essa coleta, vou fazer carta e enviarei para eles, porque eles são necessitados.
né? E aqui também a gente pode compreender que sobre muitas refutações sobre dízimos e oferta, né? Sobre o Novo Testamento, eis aqui um texto que você pode meditar. Como é que Paulo ele ia fazer essa coleta se não fosse pelas ofertas dos irmãos? Se não fosse, né, pela caridade dos irmãos, dos santos, pelos dízimos dos irmãos, como é que Paulo ia fazer essa coleta para suprir necessidade dos irmãos em Jerusalém? Amém, queridos? Que Deus continue abençoando a sua vida, abrindo o seu entendimento, dando-lhe sabedoria e continue aprendendo, continue estudando da poderosa palavra do Senhor, para que você cresça na graça e no conhecimento cada vez mais. Que Deus abençoe a sua vida. Fique em paz em nome de Jesus.